Em 2011, ocorreu um tsunami devastador no Japão que ceifou a vida de mais de 18 mil pessoas. Foi a maior perda de vidas do Japão desde o bombardeio atômico. Nos dias seguintes a esse triste acontecimento, pessoas afirmaram ver os espíritos inquietos das vítimas que ficaram conhecidos como os fantasmas do tsunami. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje trago relatos dos fantasmas do tsunami que inspiraram o livro Ghosts of the Tsunami e um episódio de Mistérios Não Resolvidos, temporada 2 na Netflix. Se você se interessa nesses assuntos misteriosos e paranormais, se inscreva no canal para mais conteúdos. Dimensionar o dia 11 de março de 2011 é uma tarefa nada fácil. Os números mostram um pouco de quem viveu o caos em questão de minutos. O maior abalo da história do Japão tinha uma magnitude de 9,1. Ele abalou o fundo do mar da Ásia Oriental, enviando uma onda que equivale à altura de um edifício de 12 andares. Milhões perderam acesso à água corrente ou eletricidade e mais de 120 mil edifícios foram destruídos em questão de minutos. A Agência de Reconstrução do Japão estimou que os danos financeiros atingiram 199 bilhões de dólares. Mas à medida que o Japão avançava com sua reconstrução, o desastre permanecia de formas sobrenaturais. Logo após o incidente, um estranho fenômeno aconteceu. Sobreviventes traumatizados começaram a ver os rostos das vítimas em poças, vagando pelas praias e aparecendo em suas portas. Figuras encharcadas de água também foram vistas chamando táxis, apenas para desaparecer depois no banco de trás. Espíritos de tsunami se tornaram um encontro comum, e estes não foram avistamentos pontuais. Moradores de todas as cidades atingidas estavam relatando tais aparições. Testemunhas passaram a ver os fantasmas das pessoas fazendo fila em supermercados e lojas abandonadas em ruínas. Os fantasmas permaneciam em torno de lugares que tinham frequentado em vida, e espectros sobre escombros do que já foram suas casas. Também houve visões aterrorizantes de figuras fantasmagóricas correndo freneticamente, aparentemente das ondas. Muitas pessoas alegaram que tinham sido abordadas por pessoas que conheciam, mas sabiam que estavam mortas. Eles falavam brevemente ou pediam ajuda antes de desaparecer diante de seus olhos. Alguns até reclamaram de presenças sinistras sentadas em seus peitos enquanto acordavam no meio da noite. O repórter britânico Richard Lloyd Parry explorou o fenômeno generalizado dos espíritos de tsunami em seu livro Ghosts of the Tsunami. Ele morou no Japão por 18 anos e ficou surpreso ao saber que a nação era mais supersticiosa do que ele pensava. De acordo com Richard, ver um fantasma de tsunami nos meses seguintes ao terremoto não era raro. Em 2016, uma estudante de pós-graduação em sociologia chamada Yuka Kudo viajou para uma das cidades mais devastadas a fim de estudar essa epidemia de avistamentos para sua tese de graduação. Ela entrevistou 100 taxistas e recolheu as experiências incomuns que eles tiveram após o desastre de 2011. Um dos motoristas disse: "Não é estranho ver fantasmas aqui." Ela se concentrou especificamente nos taxistas que alegaram ter pego passageiros fantasmas do tsunami. O primeiro taxista contou a Yuka sobre um encontro que teve no verão de 2011. Fazia apenas alguns meses desde o tsunami e quase não havia clientes. Ele ficou naturalmente chocado ao ver, de repente, uma jovem fazendo sinal em uma área particularmente atingida. Ela usava um casaco de inverno pesado no meio do verão e estava completamente encharcada. O motorista mal teve tempo de perceber que não chovia há dias antes dela subir no banco de trás e pedir para ser levada ao distrito de Minamihama, que estava abandonado desde o acidente.
Essa área está vazia, disse o taxista enquanto ligava o taxímetro. Você tem certeza que quer ir lá? Houve um longo silêncio e a jovem perguntou com uma voz trêmula. Eu morri? O motorista se virou para o banco de trás, mas não encontrou absolutamente ninguém em seu carro. Outro taxista disse a Yuka que ele pegou um homem de aparência confusa na casa dos 20 anos, que só apontava para frente quando ele perguntou o destino. Finalmente ele disse, Yoriyama, um parque montanhoso perto da cidade. Depois de subir a montanha perto do destino, o motorista se virou para receber seu pagamento, mas não havia ninguém no carro. Em um caso, um passageiro deu instruções específicas para ir a um endereço, que acabou por ser uma casa nivelada, mas quando o motorista se virou, o passageiro havia misteriosamente desaparecido. Curiosamente, nenhum deles relatou ter sentido qualquer sentimento de medo na época, provavelmente porque estavam convencidos de que estavam transportando pessoas reais. E em todos os casos, os fantasmas foram relatados como sendo bastante jovens. Uma idosa em Onagawa, que morreu no desastre, tinha o hábito de aparecer em um campo de refugiados com sua xícara de chá. Algumas testemunhas viram seu fantasma com o mesmo hábito rotineiro, mas eles não tiveram coragem de dizer que ela estava morta. As almofadas das cadeiras ficavam com manchas molhadas de água. O posto de bombeiros recebeu chamadas incessantes após o tsunami. Quando iam até o local para socorrer, não havia ninguém. Os locais estavam destruídos e abandonados por muito tempo. Ninguém tinha certeza de como alguém poderia ter feito uma ligação dali. Eles também recebiam ligações de pessoas que reclamavam de fantasmas causando mal em suas casas. Os bombeiros tiveram que fazer cerimônias nas ruínas para rezar pelos mortos, e então as chamadas pararam. Padres budistas e shintoístas serviram como exorcistas para ajudar os moradores a lidar com as manifestações assustadoras. No livro Ghosts of the Tsunami há vários casos e um deles conta as histórias do reverendo budista chamado Taiko Kaneda, que acabou viajando pela costa com um grupo de 8 padres após a tragédia para lidar com tais distúrbios e também para ajudar inúmeras pessoas a enterrar adequadamente seus entes queridos. Um desses relatos diz respeito a um construtor local chamado de Takeshi Ono, um nome falso para não identificar a vítima. Ele conta que Takeshi havia sido possuído. Ele morava na região afetada, mas teve sorte de estar longe do local no fatídico dia. Quando ele retornou, começou a expressar comportamentos estranhos, rolar na lama, falar de forma gutural e agressiva e rosnar. Ele continuou a gritar loucamente e contorcer-se como uma pessoa insana até as 5 da manhã. Ele dizia que havia algo em cima dele. Os padres ajudaram a conter suas súbitas explosões violentas e no dia seguinte ele não tinha nenhuma lembrança do que tinha feito. O padre Kaneda relatou ter muitos outros casos inexplicáveis sobre os espíritos do tsunami. Ele alegou que havia inúmeros indivíduos sendo assombrados por fantasmas na área, alguns dos quais foram relatados mesmo anos após o ocorrido. Em um caso, 2 anos e meio após o tsunami, Kaneda alegou que foi visitado por uma mulher de 25 anos chamada Rumiko. A mulher relatou de coisas estranhas entrando nela e de ter impulsos repentinos quase incontroláveis. Ela disse que estava sendo habitada por espíritos vindos de um lugar bem abaixo. Kaneda foi capaz de verificar que Rumiko era de alguma forma sensível aos mortos e estava sendo infestada por vários espíritos, 25 dos quais foram supostamente exorcizados pelo padre assustado e muitos dos quais eram fantasmas do tsunami. Um deles acabou por ser o espírito de um homem de meia idade que queria saber onde sua filha Kaori estava. Ele alegou que a viu durante o ocorrido, mas ele foi varrido por uma onda. Esse espírito estava muito agitado e intenso, e quando Kaneda perguntou-lhe onde ele estava,
o fantasma respondeu que ele estava no fundo do mar e que estava com muito frio. Quando Kaneda instruiu o espírito a subir em direção à luz, ele respondeu: "Mas a luz é tão pequena e tem muitos corpos ao meu redor, eu não consigo alcançá-la." Depois de várias horas conversando com o fantasma, ele finalmente foi convencido a deixar esse mundo para trás e seguir em frente. Outro fantasma que possuiu Rumiko era um homem que havia cometido suicídio depois de saber que suas 2 filhas tinham morrido no tsunami. Outro estava perdido e queria se juntar a seus parentes mortos, mas não conseguia encontrar seu caminho porque tudo tinha sido lavado. Outro era um senhor idoso que queria se comunicar com sua esposa que tinha sobrevivido ao desastre. E muitos outros, incluindo crianças. Rumiko também alegou que ela estava constantemente cercada pelos espíritos dos cães latindo. Em um caso supostamente possuída por um desses cães, ela arranhava o chão e rosnava como um animal. Eventualmente, com a ajuda de Kaneda, Rumiko foi capaz de exercer algum controle sobre essas entidades intrusas. Depois disso, ela se mudou com seu marido e não se sabe se realmente ficou tudo bem. Uma mulher de 56 anos chamada Kansho Aizawa disse que viu na paisagem agredida fantasmas sem cabeça e algumas mãos e pernas faltando. Outros estavam completamente cortados ao meio. A causa de toda essa estranheza paranormal é conhecida no Japão como Gaki, ou fantasmas famintos. São os espíritos inquietos daqueles que morreram prematuramente, muitas vezes abruptamente de forma violenta. Para outros, a causa é mais racional. Uma ideia é que tudo isso é causado por transtorno de estresse pós-traumático, com os fantasmas sendo projeções mentais ou alucinações do terror e estresse que a testemunha tem sofrido em vez de qualquer presença sobrenatural do outro lado. De fato, houve vários estudos que mostraram que pessoas em um intenso estado de luto têm uma tendência a experimentar tais alucinações. Mas como isso explica a atividade sobrenatural que outras que talvez não estejam diretamente envolvidos com um desastre viram? A cidade de Otsushi instalou uma cabine telefônica chamada Telefone da Natureza no topo de uma colina com vista para o oceano, que permite que aqueles em luto enviem mensagens para seus entes queridos falecidos. Se as ruínas do tsunami de 2011 guardam mistérios sobrenaturais ou não, é arrepiante olhar para as imagens de devastação total e se perguntar se essas almas perdidas ainda estão por ali, tão perdidas quanto aquelas que ficaram em luto eterno. Nessa mesma temática, tem um vídeo aqui no canal sobre os fantasmas de Hiroshima e Nagasaki, onde eu retirei relatos de sites japoneses. Eu vou deixar aqui na tela final. Comenta aqui sua opinião sobre esses surtos de avistamentos. Quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube entende que esse vídeo é legal e ele manda para mais pessoas, e isso incentiva que eu continue fazendo os vídeos. Se você chegou até aqui, muito obrigada e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!